Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de terça-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E é com muita alegria nós estamos iniciando a nova série de vídeos dessa semana e o tema será Caminhos de Vida Eterna. Queria te convidar para que nós possamos percorrer esse caminho juntos. Jesus ele vai nos orientar sobre o caminho que ele quer que sigamos e nós teremos aqui uma reflexão, um paralelo entre o caminho que leva a Deus e os caminhos que levam à perdição, que são muitos. Então queria te convidar para todos esses vídeos que começam hoje, na terça, vão até sexta-feira. Vai ser uma grande bênção estar caminhando com você aqui na Fé no Canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonatas Leite. Nós faremos aqui a meditação da Palavra de Deus. E hoje nós vamos entender claramente, a começar a refletir a respeito desses caminhos de vida eterna, entendendo que tem um caminho de santidade que leva a Deus. Esse caminho ele é motivado pelo Espírito, pelo DNA do Senhor dentro do nosso coração. Mas nós temos também caminhos que são guiados pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa natureza caída, que nos levam à perdição. A grande pergunta para hoje é justamente qual dessas naturezas, o espírito ou a carne, nós temos alimentado mais. Esse é o principal ponto, o principal aspecto dessa reflexão que nós vamos fazer hoje. E nós vamos utilizar a carta aos Romanos, seu capítulo 6, versículos 22 e 23, que diz o seguinte: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E nós temos aqui um chamado claro para a santidade. E o caminho que leva à santidade é um caminho motivado pelo Espírito de Deus em nós. Nós temos duas naturezas. Uma natureza que é forjada pelo Espírito de Deus, que é justamente o DNA do Senhor Jesus dentro do nosso coração. E esse DNA, juntamente com o Espírito Santo, nos levam para o caminho que Deus quer que sigamos, que é o caminho de eternidade, é o caminho do eterno. Mas também nós temos a nossa natureza pecaminosa. Nós nascemos no pecado. E quando nós nos inclinamos para essa natureza, nós certamente iremos rumo à perdição. Existe uma grande batalha, uma grande guerra entre essas duas naturezas. Você já deve ter passado por isso. Você querendo seguir os caminhos do Senhor, querendo obedecê-lo, já tendo um coração completamente transformado dentro do seu ser. Você percebe as tentações, a natureza carnal, te chamando para outros caminhos, caminhos de perdição. E eu fiquei refletindo muito sobre esse tema, porque Jesus, ele preparou para nós o melhor dessa terra, o melhor na eternidade. Nós fomos feitos para poder morar junto com Ele na eternidade. Fomos feitos para isso, para desfrutar o melhor dessa terra e vivermos a eternidade juntamente com Ele. E não é Ele que nos envia, não é Ele que nos manda para os caminhos de perdição, não é Ele que nos manda para o inferno. Jesus, ele fala muito mais, eu creio, do inferno do que do próprio céu nas Escrituras. E isso não é à toa, justamente para nos alertar que nós devemos tomar uma decisão. Porque nós não fomos feitos como robôs, como um software, como um aplicativo que já veio pré-programado para poder fazer determinadas coisas. Não, nós viemos com um livre-arbítrio. E na realidade, quem nos envia para o inferno ou nos envia para o céu é a nossa decisão, meu irmão, minha irmã. Por isso que Jesus nos alerta tanto. E aqui hoje nós temos claramente um chamado para a santidade, os caminhos de santidade que nos levam ao Senhor. E a grande pergunta para essa manhã é qual dessas naturezas nós temos alimentado mais, o espírito ou a carne? Muitas vezes nós temos dado muito mais atenção à carne, nós temos alimentado a carne e seguido
esses caminhos que nos levam à perdição. E isso é real, meu irmão, minha irmã. Nós devemos estar atentos a isso. E qual a natureza que eu e você temos alimentado mais? O chamado é claro à santidade. O chamado é claro para o caminho que o Senhor quer que trilhemos. Mas essa é a grande pergunta para essa manhã. Faça-se uma autoavaliação, uma avaliação sincera do seu dia, e eu também fazendo essa avaliação a respeito da minha vida, em relação aos nossos dias. Qual o percentual de entrega que nós estamos tendo para as coisas do Espírito, em detrimento das coisas da carne? Nós temos uma tendência enorme, meu irmão, minha irmã, de seguirmos as orientações da carne, alimentar a carne, mas é somente através do Espírito Santo de Deus, é através da graça do Senhor, é através de um coração quebrantado, um coração completamente inclinado para o Senhor, que a gente consegue vencer essa grande batalha entre espírito e carne. Mas a grande pergunta para hoje é quem que nós temos alimentado mais. E se essa mensagem ela está alcançando o seu coração, se você sente que Jesus ele está falando com você, pode ser que eu e você estejamos inclinados para a carne, permitindo que por determinadas aberturas, por determinadas frestas que nós temos criado através de determinadas atitudes, de determinadas palavras que nós temos dito, determinados vícios, nós temos dado brecha para que a carne sobressaia em relação ao Espírito. Mas Jesus, Ele me chama e te chama para uma experiência diferente nessa manhã. Ele, independente dos caminhos que nós trilhamos, Ele está de braços abertos, nos chamando, nos falando que nós fomos feitos para poder trilhar o seu caminho que nos leva à eternidade e para viver nesse mundo os melhores dias da nossa vida, viver o melhor que existe nessa terra, meu irmão, minha irmã. Se você estiver preparado para isso, para poder renunciar à carne e se entregar ao Espírito com sim de todo o seu coração. Se você sente que é isso, Jesus te chama. Se você está preparado para esse passo, para essa decisão nessa manhã, lembrando que através de uma decisão, através do nosso livre-arbítrio, que nós vamos caminhar no caminho de eternidade, o caminho do Espírito, ou nos caminhos de perdição, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo nessa manhã. Essa palavra alcance seu coração, que nós possamos fazer essa oração juntos, para que o Senhor ele possa falar profundamente em nós, que nós possamos decidir por Ele, pelos caminhos de vida eterna, pela sua vontade, por obediência total e inclinação do coração ao Senhor. Vamos lá então? Senhor Deus, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, por essa inspiração, pelas inspirações dessa semana. Te agradecer por esse canal, Pai, te agradecer pela minha vida, pela minha saúde, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Deus. Pai, nós sabemos que existe uma grande batalha entre espírito e carne dentro do nosso coração, disputando quais serão as nossas atitudes, qual vai ser o nosso futuro. Mas nós queremos, Pai, nessa manhã renunciar à carne, renunciar à nossa natureza caída. Queremos, Pai, dizer sim a Ti. Queremos inclinar o nosso coração a Ti, um coração quebrantado, porque nós não somos perfeitos, Pai. E a grande decisão, Pai, que nós queremos tomar, que é essa decisão que é determinante para nos levar para o Seu caminho ou para os caminhos de perdição, Pai, é o sim que nós vamos fazer a Ti hoje, Pai. Nós declaramos a nossa vida a Ti, nós entregamos a nossa vida a Ti, os nossos pecados, os nossos vícios, Pai. Nós queremos, Pai, acender a Sua chama dentro do nosso coração. Nós queremos que o Seu DNA, Pai, dentro do nosso coração sobressaia. Nós queremos alimentar o Espírito, Pai, porque nós queremos seguir o Seu caminho, caminhos de vida eterna, Senhor Jesus, fazendo a Sua vontade aqui nesse mundo, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós viveremos tempos de aflições, mas caminhando contigo, Pai, a verdadeira felicidade virá. Porque nós sabemos, Pai, que o Seu braço nos sustenta, Pai. É o Senhor, Pai, que tem nos carregado no colo. É o Senhor que vai nos levar. Então nós nos colocamos diante de Ti, Pai, com essa decisão. Sim, Senhor, nós queremos seguir os Seus caminhos. Nós queremos alimentar o Espírito, Pai. Nós queremos, Pai, a santidade, Senhor Jesus. É isso que nós buscamos, Pai.
nós buscamos a santidade, Pai, em oposição, Pai, em oposição à perdição. É isso que nós decidimos, Pai, nessa manhã abençoada de terça-feira. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença. Se Jesus utilizou essa mensagem para poder atingir o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que esse vídeo ficará mais relevante e essa mensagem vai atingir outros corações da mesma forma que atingiu o meu e o seu. Queria desejar uma terça-feira abençoada para você. Se Deus quiser, amanhã a gente se vê no novo vídeo refletindo sobre caminhos de vida eterna. Um grande abraço para você, nos vemos amanhã. Obrigado, até mais.